homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra e te peço para que o Senhor abra os corações nessa noite, ó Pai. Para que todos que estão aqui sintam tua presença e se sintam chamados por ti, Senhor. Que o Senhor possa esclarecer o que está escrito, que o Senhor possa trazer entendimento, mas que todos os jovens que estão aqui, Senhor, saiam diferentes, saiam tocados por ti, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, ó Pai, pelo contrário, que ela encontre morada nos corações. Que o Senhor me use nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Concluindo o nosso capítulo 4 aqui de João, capítulo que foi longo e muito profundo, que nós meditamos em algumas histórias, e principalmente na história de Jesus com a mulher samaritana. Esse capítulo 4 ele foi praticamente dominado por essa história aqui, de Jesus com essa mulher. Mas antes de nós entrarmos no texto, queria que nós lembrássemos de algumas das pregações anteriores de João. É claro que eu não vou fazer aqui um panorama de todas, até porque foram muitas até agora, e com a graça de Deus a gente vai conseguir terminar esse livro algum dia. Mas eu sei que vocês se lembram, no capítulo 1, que nós gastamos bastante tempo naquele capítulo. Todo mundo lembra disso? Nós ficamos ali mais de 6, 7 pregações, 8 pregações no capítulo 1 de João. E principalmente ali naquela primeira parte que falava que no princípio era o verbo, a palavra na nossa versão aqui, e a palavra estava com Deus e era Deus, e ela criou todas as coisas do princípio, tudo foi feito por meio de Jesus, que era a palavra. Em algum momento ali do capítulo 1, mais precisamente do versículo 11, tinha uma frase bem interessante que vai servir para a nossa meditação hoje aqui também. Vai servir para o nosso entendimento do que está acontecendo nesse texto aqui. No versículo 11 do capítulo 1, se você quiser dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não sei se vocês se lembram disso. E nós falamos rapidamente a respeito desse versículo, dizendo que Jesus tinha uma missão e tinha um povo específico, e ele veio para esse povo, mas o seu povo original, ou seja, o povo que Deus escolheu antes da vinda de Cristo, ele rejeitou a Jesus. Ele rejeitou a pessoa de Jesus como Messias, como Salvador. É importante a gente ter isso em mente, é importante a gente ter isso na cabeça, de que João já está começando o seu relato, o seu evangelho, dizendo que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Outra coisa que eu queria que a gente tivesse em mente também, isso é algo um pouco mais difícil de perceber, é lá no capítulo 2, versículo 23 a 25, e aí eu queria que você fosse comigo. Uma coisa bem interessante acontece aqui nesse trecho. João capítulo 2, versículo 23 ao 25. O versículo diz o seguinte: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu queria que nós tivéssemos esses dois versículos em mente. O primeiro, Jesus veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. O povo escolhido de Deus lá no Antigo Testamento, esse povo rejeitou o Messias, esse povo rejeitou o Cordeiro enviado pelo Senhor. E a segunda coisa é que muitos estavam crendo em Jesus, mas Jesus não dava confiança para eles. Muitos estavam dizendo que iam seguir Jesus, que confiavam naquilo que ele fazia, em quem ele era e nas suas pregações, mas o próprio Jesus desconfiava. O próprio Jesus não dava muita confiança, porque ele sabia, o versículo diz aqui, o que havia no homem. Nós também meditamos sobre esse versículo quando pregamos aqui nessa parte. Jesus sabia o que havia no homem, ou seja, Jesus sabe do que o homem é feito. E ele não confiava naquela fé que aquelas pessoas demonstravam, depois dele fazer alguns sinais e maravilhas, depois dele transformar água em vinho em Caná da Galileia, depois dele purificar o templo, depois conversar com Nicodemos, conversar com a mulher samaritana, tudo isso acontece, pessoas começam a crer, mas Jesus fica um pouco receoso. Jesus tem um pé atrás em relação àqueles que estão dizendo que creem no seu nome e que creem na sua palavra. Nós entramos aqui no texto, gente, imagina que a gente está vendo um filme,
A gente estava numa cena agora de muita alegria. Quem estava aqui na última vez que eu preguei João? Levanta a mão. Acho que a maioria, né? Nós paramos no texto num momento de muita alegria, em que Jesus estava pregando para um povo que era rejeitado, os samaritanos, lembram disso? Os samaritanos voltaram junto com aquela mulher para conhecer Jesus. Jesus estava dando uma disciplina nos discípulos, dizendo que o campo estava farto, que eles deveriam colher, que era tempo de colheita, que Jesus veio inaugurar um novo tempo, um tempo de colheita, de instituição da igreja, um tempo de bonança, um tempo de evangelismo, de pregação, de colher os frutos dos profetas, de João Batista e de outros que pregaram que viria um Salvador. Ele estava explicando isso para os discípulos, e enquanto essa conversa acontece, aqueles samaritanos chegam junto com a mulher samaritana, e Jesus começa a pregar para eles. E a pregação começa a ficar tão boa que eles começam a pedir, eles pedem a Jesus para que ele fique mais. Jesus, fique aqui mais com a gente. E Jesus fica lá 2 dias pregando. 2 dias pregando para aqueles homens e aquelas mulheres samaritanos. Só para lembrar vocês, os samaritanos eles tinham uma fé muito diferente da fé judaica. Eles criam só no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa era a Bíblia deles, e só isso. Eles não criam nas profecias a respeito do Messias, mas eles criam, mesmo nesses 5 livros da Bíblia já fala disso, né, que viria um descendente de Abraão, que seria um Salvador, que viria alguém que era o prometido, a semente prometida por Deus, que eles chamavam de Taheb, que seria o Salvador dos samaritanos. E eles estavam nessa expectativa de um Messias, de um Salvador, assim como os judeus. E eles adoravam num monte, os judeus adoravam no outro. Existia essa tensão religiosa ali. Jesus começa a pregar o evangelho para eles, começa a pregar sobre salvação para eles durante 2 dias. E depois dessa pregação, eles dizem para aquela mulher samaritana o seguinte: a gente acreditou em você quando você disse que ele revelou coisas da sua vida, mas agora nós estamos ouvindo o que ele está dizendo, e nós cremos que esse é o Salvador do mundo. Aqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus chegaram à conclusão de que aquele que eles estavam ouvindo era o Salvador do mundo. Olha que poder do evangelismo daquela mulher, e depois da pregação de Jesus, eles ouviram o próprio Deus pregar. E eles concluíram que Jesus era o Salvador e creram no seu nome. Então, um momento de muita alegria. Imagine, a gente lendo um relato como esse, um povo que era rejeitado, renegado, recebe Jesus como Salvador. Mas percebam que João, quando está escrevendo esse evangelho, ele faz esses contrastes. A gente vai ver isso muito nítido hoje. Ele está fazendo um contraste entre o versículo 11, lá do capítulo 1. Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas os samaritanos não. Os samaritanos, que não eram o povo escolhido de Deus, receberam a Jesus como Salvador do mundo. Existe um contraste claro aqui entre o povo escolhido de Deus no Antigo e agora o povo que era rejeitado pelos judeus, recebendo o Salvador como Messias, recebendo Jesus como Salvador do mundo. E João vai seguir o seu relato, depois desse contraste tão grande, desse paradoxo, como um povo que é rejeitado e que espera um outro Messias, recebe Jesus como Salvador. E o povo escolhido de Deus rejeita Jesus, fala que Jesus não vem de Deus. E aí nós entramos no texto que nós lemos aqui, no versículo 43. E eu queria a atenção de vocês, porque essa primeira parte aqui ela é muito importante. Nós precisamos entender isso juntos. Eu, com a ajuda de Deus, quero que vocês entendam o que está escrito aqui. Porque se nós entendermos bem o que está escrito aqui no início, nós vamos fazer aplicações riquíssimas para a nossa vida. Então prestem bem atenção no que está escrito. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus partiu para a Galileia. Lembre-se lá no capítulo 4, no início, que Jesus foi da Judeia para a Galileia e era necessário passar por Samaria. Lembram disso? Era necessário, mas não necessariamente era necessário. Jesus quis passar por Samaria e o texto nos diz que era necessário, ou seja, ele tinha uma missão em Samaria, encontrar aquela mulher, pregar para aquele povo. Vocês lembram disso, né? Era necessário passar por Samaria, da Judeia para a Galileia. E agora que ele já pregou em Samaria, ele está indo para a Galileia, para a sua terra natal, a terra em que ele cresceu, a terra em que ele foi educado, que todos conheciam a ele. E o versículo nos diz o seguinte: depois dos 2 dias, ele partiu para a Galileia. E um parêntese aqui no versículo 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Aqui é uma coisa meio estranha, porque ele está dizendo que Jesus está indo para a sua própria terra. E existe um parêntese aqui no versículo 44, dizendo que um profeta na sua terra não é honrado. Jesus, como um profeta, como aquela mulher já tinha revelado, né? Veja o que és profeta. A mulher samaritana falou para ele. Ele está voltando para a sua terra natal agora, Galileia. O Galileu, né, tem a música aí do... É Fernandinho? É do Fernandinho, né? A terra do Galileu, agora Galileia. Ele está voltando para a terra em que ele foi criado. E ali ele encontra
rejeição. Ali ele deveria encontrar rejeição, porque ele mesmo ensinou que um profeta ele não é honrado, não é bem recebido na sua terra natal. Mas o que nós vemos no versículo 45 não é isso. Olha o que vocês conseguem perceber aí comigo. Versículo 45 vai dizer: quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. O que o texto está dizendo nos 3 versículos? Jesus está voltando para a sua terra. Ele mesmo disse que os profetas não são bem recebidos na terra natal. Mas, quando ele chegou nessa terra natal dele, na Galileia, ele é bem recebido. Ele é recebido com boas-vindas. Esse é um dos textos, gente, que, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, infelizmente, nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais do que a tradução que nós temos aqui em mãos. Alguns momentos eu já falei para vocês, a NVI ela manda super bem. Ela coloca palavras que são mais adequadas ao termo em grego, ela consegue traduzir com mais fidelidade ao original, ela consegue nos dar o sentido realmente do texto aqui, mas nesse versículo ela, infelizmente, não coloca uma palavra que seria fundamental para nós entendermos aqui. Eu não sei se todo mundo está com o aplicativo da Bíblia aberto, mas se você tiver o aplicativo da Bíblia aberto, coloque agora na versão ARA, na versão Almeida Revista Atualizada. E você vai perceber uma pequena diferença entre o versículo 43 e o 44. Abram aí. João 4, 43 e 44. Todo mundo achou? Coloca na versão Almeida Revista Atualizada, versão ARA. Vamos ler leiam juntos aí o versículo 43 e 44 na ARA. Todos juntos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Qual é a diferença? Alguém se arrisca? Você não vale. Qual a diferença? Leiam de novo aí, leiam na NVI. Alguém se arrisca? Será que só eu vi a diferença? O que, Samuel? Samuel matou aqui a charada. Na NVI está dizendo, no versículo 44, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Como é que começa o versículo na 44 aí na ARA? O quê? Porque Jesus havia dito que nenhum profeta é honrado na sua própria terra. Isso faz toda a diferença nesse texto aqui. A ARA aqui está sendo um pouco mais fiel ao que estava escrito no original, porque essa palavra realmente está ali, porque isso é um tipo de tradução que às vezes acontece, que é uma tradução que apela para a interpretação. Nós não perdemos o significado do texto com a nossa versão NVI, não entendam assim. Mas a versão da ARA ela está mais fiel ao que realmente está escrito nesse texto aqui, literalmente no grego. E o texto está dizendo que Jesus deixou a terra que ele estava lá de Samaria, foi para Galileia, porque os profetas não são honrados na sua terra. Isso é muito estranho. Não sei se para vocês, para mim é muito estranho. Porque os profetas não são honrados, ele vai para essa terra. Esse é o motivo dele ir para Galileia. Porque os profetas não são honrados na sua terra natal. E o texto vai seguir, e a outra palavrinha também que tem uma diferença aqui na tradução, no 45, quando chegou a Galileia, aqui seria melhor traduzido como, portanto, quando ele chega a Galileia, ele é recebido com boas-vindas. Se nós pudéssemos juntar os 3 versículos, Jesus está deixando Samaria, está indo para Galileia. Por que ele está indo para Galileia? Porque os profetas são mal recebidos quando vão para sua terra natal. E, portanto, ou seja, a conclusão disso é que ele é recebido com boas-vindas. Isso parece um paradoxo tremendo. Jesus está indo para um lugar que ele sabe que vai ser rejeitado, e quando ele chega lá, ele não é rejeitado, ele é recebido com boas-vindas. Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que a gente consegue sair dessa confusão toda? O que acontece, gente, é que João está escrevendo, e ele faz isso o tempo todo com essas polaridades do texto, essas coisas que parecem ser contraditórias. Jesus está vindo de um lugar em que ele acabou de pregar o evangelho para um povo que era rejeitado pelos próprios judeus. Uma mulher que não queria nem oferecer a sua vasilha de água para Jesus, porque ela achava que Jesus a consideraria impura. Consideraria ela suja, impura, e por isso ela não poderia dar água a ele. Um preconceito muito grande com os samaritanos tinha naquela terra, ali naquele tempo. Jesus prega para eles e eles se convertem. Essa não é a terra natal de Jesus. Jesus está indo para a terra natal. Ele vai para Galileia. Indo para Galileia, ele sabe que ele é rejeitado lá. Mas ele não está buscando honras. E essa é a primeira questão nossa aqui.
Jesus não está na sua missão buscando ser honrado, buscando ser reconhecido, porque ele vai para uma terra ali, que é Sicar, que aparentemente ele não seria honrado como Messias, mas ele foi reconhecido como Salvador do mundo. E agora ele vai para a sua terra natal na expectativa de ser rejeitado, na expectativa de encontrar incrédulos, pessoas que não creem na sua palavra, nos seus milagres, pessoas que já o conhecem como Jesus, filho de Maria e José, mas não o conhecem ou reconhecem como o Salvador do mundo, não o reconhecem como o Messias. E o 45, versículo, vai dizer para a gente que receberam ele com boas-vindas. Existe uma dose bem sutil, mas nem tanto, de ironia aqui por parte do apóstolo João, e a gente vê isso ao longo do livro todo. João está dizendo que aquelas pessoas recebem ele com boas-vindas, ao mesmo tempo que o versículo vai continuar. Leiam aí comigo a continuidade. Quando ele chegou, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Percebam a conexão entre o versículo do capítulo 2 que a gente leu agora. Jesus estava em Jerusalém na ocasião da Páscoa, muitos creram nele, mas ele não lhes dava confiança, porque ele sabia o que havia no homem. Olha a conexão das palavras aqui no versículo 45. Os galileus lhe deram boas-vindas, eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, quase que as mesmas palavras, pois também haviam estado lá. Então parece que essa crença, que essas boas-vindas, que esses conterrâneos de Jesus estão demonstrando aqui, não parece ser verdadeiro. Parece ser a mesma crença do capítulo 2, lá versículo 23 a 25, em que Jesus fica um pouco desconfiado de que realmente aqueles homens não creem, de que realmente aquelas pessoas não estão crendo que ele é o Salvador, mas estão sendo atraídas por milagres. É claro que nós já sabemos o final da história aqui, nós vamos confirmar no texto que isso é uma grande verdade. Que o que acontece é que aqueles que estavam seguindo Jesus estavam buscando manifestações de poder, estavam buscando manifestações de milagres, de coisas sobrenaturais acontecendo, popularidade, rebuliço, fogos de artifício. Eles queriam isso, eles queriam ver o circo pegar fogo, queriam ver grandes manifestações de poder, de curas, não para benefício próprio talvez, alguns sim, outros não, mas muito mais pelo status, pelo ego e por razões que não são razões que agradavam a Jesus. E é por isso que ele vai repreendê-los aqui mais para frente. Uma pergunta que eu faço a vocês é, se vocês fossem da terra de Jesus, imagine você, alguém aqui foi criado junto, criado, sem ser irmãos, né, mas criado assim no mesmo lugar, alguém aqui? Não estou me lembrando, deixa eu tentar ver aqui. Ninguém, né? É criado no mesmo, teve infância junto, cresceu junto. Ah, vocês são parentes, não vale. Ninguém aqui? O Jean cresceu comigo lá no Diolim, né, Jean? Mas foi mais ou menos, né? Juan também, mas a gente era muito pequeno, eu também depois saí de lá. Acho que ninguém. Eu e o Vinícius. A Vinícius é o melhor exemplo, está ali atrás. Imagina, eu cresci com o Vinícius. A gente cresceu junto, se conhece desde 7 anos. A gente cresceu junto, eu vi o Vinícius pequeno, ele me viu pequeno. E depois, quando a gente cresce, existe um senso de amizade, também de conhecimento, que é muito familiar. E que a gente já se conhece, já sabe quem são os meus pais, eu sei quem são os pais dele, ele sabe quem são os meus pais. A gente sabe como é que foi a criação de cada um, a rotina de cada um. Existe um espírito de familiaridade com as pessoas que nós crescemos juntos. E quando Jesus vai para a sua terra natal, parece que isso também acontece. Que as pessoas ali, elas não dão muito crédito a esse Jesus Salvador do mundo, porque elas conhecem Jesus. Porque elas sabem que Jesus é filho de José e Maria, carpinteiro, Jesus, pô. Não é Jesus Salvador do mundo, Messias, não, Jesus é Jesus. Eu vi Jesus crescer, rapaz, vi Jesus correr aí nessas ruas. Existe esse senso de intimidade, mas uma intimidade bem superficial no sentido de Cristo, em que as pessoas têm um senso de pertencimento. As pessoas se sentem pertencentes à família de Cristo, pertencentes à família de Jesus, do Jesus físico ali, né, claro, não falando numa ordem espiritual, mas isso impede que elas creiam que Jesus é quem ele realmente diz ser. Isso acaba impedindo que elas acreditem que Jesus pode fazer aquilo que as pessoas estão dizendo que ele faz. Esse é o primeiro erro daquele povo que era da terra lá de Jesus, da Galileia, os galileus. E o segundo possível erro também é o contrário desse. É as pessoas acreditarem tanto no que Jesus faz, acreditarem que Jesus faz tantos milagres, faz tantas maravilhas, que Jesus é uma pessoa tão poderosa que querem se aproveitar disso, como a gente falou no início aqui. É bom você ficar perto de alguém que tem status, né? Que acaba que você aparece um pouquinho também. Você diz, isso aí cresceu no meu bairro.
Esse menino aí, ó, tá curando todo mundo, isso é cria lá, ó. É cria lá da Galileia, cria hoje, né? É cria lá da Galileia. Esse senso de um ego, parece um ego, um orgulho, mas um orgulho vazio. Um orgulho que não se preocupa com quem está fazendo, e sim com o que está fazendo. E de que maneira isso vai promover aqueles que estão ao redor. Nós vemos isso no Evangelho de João o tempo inteiro. E aqui João está começando a nos introduzir a esse sentimento. Aquele povo da terra natal de Jesus começa a menosprezá-lo, começa a não reconhecer ele como Messias, e sim como um curandeiro, sim como alguém que faz um monte de milagres. Então são dois problemas aqui. O primeiro, alimentar o ego por conhecer alguém popular, alguém que demonstra muito poder. E o segundo, subestimá-lo pela intimidade de anos. Subestimá-lo porque viu Jesus crescer, porque conhece os pais dele, quem sabe conhece até seus avós. Esse menino aí, Messias, que é isso? Isso é Jesus, cara. Será que a gente também não corre o risco de fazer algo parecido? Ninguém aqui é conterrâneo de Jesus, ninguém aqui é Galileu, então já tiro isso de vista. Mas a questão não é essa, a questão é o sentimento por trás. Porque nós corremos o risco de ou subestimar Jesus, ou superestimar no sentido de usar ele para o nosso bel prazer, usar ele para a nossa promoção. Ou você subestima o poder de Cristo, e pela familiaridade com a Bíblia, pela familiaridade com a religião cristã e com tudo que nós aprendemos na igreja, você começa a não acreditar mais que Jesus faz o que ele diz que faz. Nós começamos a nos tornar um pouco céticos, porque a gente não acredita que o Jesus do nosso dia a dia realmente pode curar, realmente pode salvar vidas. Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas de acreditar ou começar a acreditar que Jesus é uma figura histórica, e que salvou as pessoas lá na cruz do Calvário um dia, e que curou pessoas também, e que revelou coisas das pessoas que elas não sabiam, mas isso não é mais uma realidade para nós. Isso passou. Isso é coisa do passado, isso é coisa da Bíblia. Nós agora, com essa intimidade com Cristo, que estamos estruturados numa religião que Ele mesmo estabeleceu, fundamentados nas verdades dos apóstolos, sobre o que Jesus disse, sobre o que eles mesmos disseram a respeito de Jesus, nós nos tornamos céticos. Nós subestimamos o poder de Jesus, porque faz parte do nosso dia a dia. Quanto tempo você não ora pela cura de alguém? Quanto tempo você não reserva um tempo para falar com Jesus pela conversão de alguém? As conversões não acontecem, não é só porque a gente não prega, não. É porque a gente não acredita que há conversões hoje. É porque, no fundo, há incredulidade no nosso coração em relação à salvação e o poder de Cristo hoje. E assim como os conterrâneos de Cristo, nós não acreditamos. Jesus é o Jesus da Bíblia. Nós não acreditamos verdadeiramente que o Jesus da Bíblia vive hoje, e que Ele cura hoje, e que Ele salva ainda hoje. Porque se nós realmente crescêssemos, nós oraríamos mais. Nós seríamos mais intercessores, teríamos mais intercessores na igreja. Talvez nós estejamos subestimando o poder de Cristo, ou talvez superestimando para nos promover. Esse é um pouco mais distante da nossa realidade, mas também é aplicável, porque alguns usam o status cristão, seguidor de Cristo, para se promover. Você já viu isso em algum lugar, com certeza. E bate no peito e diz que é cristão, que segue os passos de Jesus, e que fora de si não há verdade. Somente a maneira que você vive, os apontamentos que você tem, as opiniões que você reserva para si, esse é o caminho certo, esse é o caminho, a verdade e a vida. E que você tem algum tipo de poder, status, importância, porque você é um seguidor de Cristo, porque você conhece Jesus e não a pessoa que está te ouvindo, porque você realmente tem a revelação que ninguém tem, somente você. Isso é distante, mas não é tanto de nós. A gente tem que ficar atento a isso. Mas beleza, Jesus vai para Galileia, chega lá, ele é recebido com essas boas-vindas que nós percebemos aqui, que não são tão boas. Mas vamos seguir com o contexto. Versículo 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, prestem bem atenção,
se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Esse é o nosso segundo ponto aqui da pregação. Primeiro nós meditamos sobre essa chegada de Jesus à Galileia e como ele é rejeitado pelos seus, mas aparentemente é bem recebido. O segundo ponto é essa advertência de Jesus aqui. E eu confesso a vocês que eu briguei com esse texto aqui, porque ele não é nada simples. Jesus está dando uma palavra muito dura para alguém que está suplicando pela vida do filho. Isso é estranho para vocês também? Aquele homem está desesperado pela cura do seu filho que está à beira da morte. E ele chega a Jesus suplicando para que ele poupe a vida do seu filho. Ele implora para que Jesus faça alguma coisa. Ele já conhece Jesus pelos sinais, maravilhas e curas, e ele vai buscar Jesus com essa intenção. Ele quer ver essa cura mais uma vez, mas agora na sua família. E ele vai suplicar Jesus para que não permita que o filho dele morra. E a resposta de Jesus é uma advertência. A resposta de Jesus é uma repreensão. Se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não creem. Em outras palavras, vocês só conseguem crer se eu fizer algo miraculoso, se eu fizer algo grande. Lembre dos contrastes. Jesus acabou de voltar de Sicar, Samaria. Aquelas pessoas creram só na pregação de Jesus e já concluíram que ele é o Salvador do mundo. E ele está indo para um contexto agora da sua terra natal e a sua advertência é: vocês precisam ver para crer. Vocês precisam ver coisas grandes para crer. Se eu não fizer sinais, maravilhas e curas, vocês não vão crer em mim. Outra coisa interessante do texto é que o texto diz que ele está respondendo ao homem, mas ele fala no plural. Você percebeu isso? Disse-lhe Jesus para o homem, vocês. E fala no contexto do plural. Perceba aí no versículo 48. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão. A advertência é para aquele homem, mas não só para ele, para todos que estavam ao redor. Não é um pouco estranho Jesus dar uma palavra tão dura num momento tão sensível? Nós, como seguidores dele, nós nos sentimos um pouco desconfortáveis. Imagine se alguém chega para mim pedindo uma ajuda que só eu posso fazer, só eu posso ajudar. Eu aproveito essa ocasião para repreender essa pessoa, para trazer à tona um pecado dela que está sendo manifestado ali naquele pedido. E esse é o caso aqui. Aquelas pessoas estavam como caçadores de milagres. Cadê aquele profeta que faz e acontece? Como eu falei, fogos de artifício, é muita aparência. Jesus fazendo milagres, reunindo multidões, curando enfermos. Eles querem isso. Eles querem plateia, eles querem movimento. Eles querem aparências. E Jesus repreende aquele homem que busca ele nesse sentido e também todos os outros. Vocês só creem se eu curar e se eu realizar milagres. Não é um momento um pouco inapropriado para Jesus fazer isso? E a outra pergunta é: o que há de errado nisso? Qual é o problema em eu procurar Jesus para ele suprir as minhas necessidades? Qual é o problema de nós nos achegarmos a Deus clamando para que ele resolva o nosso problema? Vocês acham isso um pouco estranho? Eu sei que algumas músicas nossas, e eu pensei se ia falar isso ou não, mas eu vou falar. Qualquer coisa você me critica depois. Algumas músicas nossas, elas traduzem algo que não parece ser muito bíblico. De nós buscarmos a Deus como uma espécie de ser que não faz nada em nosso favor e mesmo assim é digno de ser adorado. Você já captou um pouco da ideia do que eu estou dizendo? De nós adorarmos a Deus simplesmente por ser Deus. Mas isso não implica em nada na nossa vida. E essa realidade não está na Bíblia. Em momento nenhum na Bíblia a gente vê o ser do Senhor, o ser de Jesus, o ser de Deus, não relacionado com suas criaturas. O tempo todo nós vemos Deus fazendo algo por nós. Deus fazendo algo pelo seu povo. Deus interagindo, intercedendo, ajudando, salvando o seu povo. Que realidade é essa que está desassociando quem Deus é do que o que Deus faz? Porque essa não é uma realidade bíblica. E aí eu volto com a pergunta a vocês: qual é o problema então de nós procurarmos milagres, sinais, de nós procurarmos suprir as nossas necessidades diante de Jesus, diante de Deus? Por que Jesus está repreendendo aquele homem? Ainda mais num momento tão sensível. Esse tipo de pergunta vocês têm que fazer quando vocês lerem um texto como esse, porque são as perguntas que vão nos ensinar sobre o Senhor. São as perguntas que vão nos dar as respostas no texto.
do que significa ser um filho de Deus, um cristão. Como é que nós respondemos isso, gente? Nós já lemos o texto todo aqui inicialmente, então eu já vou dar um spoiler para vocês. Esse texto aqui, eu entendo que o assunto principal dele, existem alguns assuntos aqui que são periféricos muito importantes, mas eu entendo como o tema principal, o assunto principal aqui, é a fé verdadeira e a fé falsa. A confiança verdadeira que Jesus procura num filho de Deus. E a confiança que Jesus não dá crédito. O que Deus veio fazer na terra é salvar pecadores. E Ele faz isso através da fé. As pessoas creem nele, e aí sim são salvas. As pessoas creem em Jesus, e aí sim são libertas. São salvas do seu próprio pecado, são salvas da condenação eterna. Então a questão aqui é fé. A questão aqui é crer verdadeiramente em Cristo, no que Ele é, e que Ele é capaz de fazer. Eu vou compartilhar com vocês que eu entendo essa repreensão de Jesus para aquele povo ali como uma repreensão, uma disciplina. Isso inclui aquele homem, mas para aquele oficial do rei, eu entendo também como uma prova da sua fé. Eu entendo essas palavras de Jesus aqui não só como uma repreensão e disciplina, mas uma prova da sua fé. Um teste, a gente poderia dizer assim. E que ele com certeza foi aprovado. É claro, é óbvio que todos nós vamos depositar as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas angústias no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua. O que significa fé? Fé é crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O texto nos dá a definição de fé. Fé é crer que Deus existe e que Ele é capaz de suprir as necessidades do seu povo. E que Ele dá presentes, Ele é galardoador, Ele dá galardões àqueles que o buscam. Ele presenteia aqueles que buscam. Ele sacia a sede daqueles que estão sedentos. Essa é a fé que Jesus quer. Então qual é a diferença entre aqueles que buscam milagres e sinais e aquele homem que busca suprir as suas necessidades? E eu faço uma outra pergunta para responder isso para a gente. Eles buscam a Jesus como o quê? Todos os que foram advertidos ali buscam a Jesus como um curandeiro, buscam a Jesus como um operador de milagres, alguém que faz acontecer, alguém que demonstra poder. Nós já vimos que isso pode dar um sentimento de intimidade com Ele e por isso algum status. É isso que eles querem. Eles querem ver show, espetáculo. Aquele homem não. A resposta daquele homem, a repreensão de Jesus, nos ensina um pouco a respeito da verdadeira fé. Porque depois de ser repreendido, porque depois de ser advertido pelo Senhor, aquele homem responde de novo com a sua necessidade diante dos pés de Jesus. Ele fala: Senhor, meu filho vai morrer, se o Senhor não vier comigo. Em outras palavras, só o Senhor pode resolver meu problema. Só o Senhor pode suprir a minha necessidade. Isso não está no texto, mas a gente poderia pensar, né? Todos aqui vieram buscar milagres, inclusive eu, o oficial do rei. Mas eu creio que se o Senhor não vier comigo, eu não vou ter a minha necessidade suprida. E talvez não precise de fogos de artifício. Talvez não precise de um show. Jesus fazia isso publicamente. Nós vemos aqui no texto que esse homem não está preocupado com isso. Que basta a palavra de Jesus, que ele já confia. Mas essa é a diferença, gente. É de nós nos achegarmos a Deus como caçadores de milagres. E nós vemos isso por aí. Igrejas que estão lotadas de cultos de cura, de cultos de profecia e revelação. São cultos em que as pessoas estão buscando coisas maravilhosas, miraculosas. Você vai à igreja esperando receber um milagre. Você vai à igreja esperando resolver o seu problema. Mas os frutos não são bons frutos. Não são frutos de intimidade com o Senhor, não são frutos de verdadeira fé, não são, claro que eu estou falando aqui de maneira geral, não estou julgando todas essas igrejas que fazem isso. Eu creio que tem crentes envolvidos nisso também, mas precisa de um entendimento, precisa de um direcionamento da palavra, porque nós estamos nos tornando muitas vezes assim, buscando fogo, buscando um lugar em que haja algum rebuliço, algum movimento para a gente estar perto. É ali que cura, é ali que revela meu passado, meu futuro.
Eu tenho colegas de trabalho que são assim, o Júlio vai testificar isso comigo, que só gostam de igrejas que revelam coisas do futuro, que só gostam de cultos em que o bicho pega, e que os demônios são expulsos, e que há show, espetáculo, luzes, porque se não tiver isso, só tem Jesus. E eles não estão interessados. Mas não as necessidades verdadeiras da alma. E aí nós caminhamos para o nosso terceiro e último ponto. O que realmente nós precisamos? E essa é a questão do texto. E essa é a questão de todo o Evangelho de João. Qual é o milagre que todo mundo precisa? E aquele homem parece que entendeu isso. Resumindo uma frase aqui, todos que foram advertidos ali buscam a Jesus como curandeiro, operador de milagres. Essa é a maneira errada de interpretar os sinais, que não são fins em si mesmos, mas apontam para algo maior e mais consistente. Os sinais miraculosos apontam para o autor deles, pois definem quem Deus é e a sua missão na terra. Deus, aqui no caso Jesus. Os sinais miraculosos, as curas, os milagres, eles definem por sua natureza quem Deus é. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que cura, que revela, que abençoa. Mas esses milagres também são sinais que apontam para Ele, e não para fora dele. São sinais que apontam para Ele e não para si mesmos, como objetivo da vida. Talvez um coxo que começou a andar, entendeu que a sua vida se resumia a isso. A não conseguir andar e agora conseguir andar. Isso é muito pouco, muito vazio, muito passageiro. Ele vai encontrar outros dramas na vida no futuro. E não é isso que Jesus está pregando, não é isso que Jesus está preocupado. É isso que distingue a fé dos caçadores de milagres, como eu estou definindo aqui, e a fé desse oficial do rei, aqui, a palavra grega que é basílicos, que é uma palavra que é pouquíssimo usada no texto grego aqui, e ela se refere a alguém que estava bem próximo ao rei. Herodes Antipas, aqui o rei da época, o único que era chamado de rei aqui. Aquele oficial do rei, ele confia que aquele que está falando é tão poderoso, é tão poderoso, é tão capaz de curar o seu filho, que ele não precisa nem ir lá. Que somente ele falando já resolve o seu problema, já supre a sua necessidade. As palavras de Jesus no versículo 50, o oficial do rei disse, 49, Senhor, vem antes que meu filho morra. Como eu disse para vocês, a resposta do oficial, confirmando que ele não está preocupado com o espetáculo, que ele não é só um caçador de milagres, mas que ele realmente está preocupado com o seu filho. E Jesus responde, pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Terceiro não, mas antes da conclusão, terceiro ponto, o último ponto. A resposta do oficial do rei à advertência de Jesus. O J. Carson tem um comentário sobre o Evangelho de João. Ele disse algo que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, o oficial do rei não está interessado em cristologia, nem em profecia cumprida, nem tampouco em sinais e maravilhas. Ele está interessado no bem-estar do seu filho. Vocês percebem isso aqui nesse texto? Isso para mim é muito latente. O oficial não está preocupado nem que Jesus é o Messias aqui. Ele não está preocupado nos sinais, maravilhas, espetáculos. Ele não está preocupado com a advertência que Jesus acabou de proferir. Ele está preocupado com a vida do seu filho. E ele atravessa essa barreira de repreensão de Cristo.
E ele transpõe essa barreira, essa muralha. Como eu disse, eu acredito que Jesus está provando a fé daquele homem, e aquele homem foi aprovado, assim como outros momentos Jesus faz também. E aquele homem fala: Jesus, meu filho vai morrer, se o Senhor não intervir. E ele atravessa a advertência de Jesus, e essa urgência, e essa total dependência do poder de Jesus, aí nas palavras do Carson também, conquista os poderes curadores do Mestre. O Carson usa essa expressão. Essa urgência, essa necessidade de Cristo, do poder de Jesus para resolver o seu problema. O oficial está depositando suas necessidades diante dos pés de Cristo. E essa urgência, esse clamor, e esse pedido, mesmo depois de uma advertência dura em respeito do seu pecado, isso conquista os poderes curadores do Mestre, como diz o Carson aqui. Isso cativa Jesus. Isso faz com que Jesus cumpra aquilo que ele estava advertindo logo um pouquinho antes. Ele está falando: vocês só buscam sinais e milagres. E Jesus realiza um milagre logo depois. Isso é uma demonstração de graça do Senhor. Ele está advertindo aquele homem, repreendendo o seu pecado. Mas diante da sua fé, Jesus realiza um milagre e cura o seu filho à distância, imediatamente, com uma palavra, sem nem tocar naquele filho. Percebam que no final do texto vai nos ensinar que a consequência de tudo aquilo não é só a cura do filho, não. Mas depois que o oficial soube que, na hora que Jesus falou, o seu filho foi curado, o texto vai nos dizer, acompanha aí comigo no versículo 53. No final do versículo 53 vai dizer: assim creram ele e todos da sua casa. Percebam que a consequência final não é só milagre. Aquele homem esperava que Jesus descesse com ele, e ele estava numa região realmente mais alta, tinha que descer até Cafarnaum, eles iam andar ali um bom tempo, chegando na casa daquele oficial, Jesus ia impor as mãos daquele menino, daquele rapaz, e provavelmente curá-lo. Mas Jesus lança uma palavra e fala assim: pode ir que seu filho já está curado. E ele vai confirmar com os seus servos se isso é verdade. Quando ele está voltando para casa, ele confiou na palavra de Jesus, esse é o primeiro ponto, né? Ele volta para casa, encontra com os servos e pergunta na hora: que horas que meu filho ficou curado? E eles dizem: foi 1h da tarde. E ele lembra que é exatamente na hora que Jesus proferiu as palavras. E ele crê, ele e toda a sua casa. Essa é a conclusão do texto. Todos ali creram que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Lembre que o objetivo desse livro, o livro de João ser escrito, vocês lembram disso? João fala: olha, Jesus fez muito mais coisa. Jesus curou muito mais gente. Jesus pregou muito mais do que o que eu escrevi aqui. Mas o que eu escrevi é para que vocês que estão lendo creiam que Ele é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. É isso que aconteceu aqui nesse episódio. Aquele homem e todos da sua casa creram através do milagre de Cristo. E crendo, eles teriam vida no seu nome. A gente não pode garantir qual foi a continuidade aqui, porque não está no texto. Mas o texto nos diz que eles creram verdadeiramente na palavra de Cristo. Se suplicar de maneira urgente a Jesus por uma necessidade real é o que nós precisamos para Jesus demonstrar o seu poder miraculoso. Mateus está aqui, né? Mateus é médico, cadê Mateus? O que nos resta, lembrei do Mateus quando escrevi isso, é o diagnóstico certo. Porque nós vimos aqui no texto que se nós clamarmos de maneira urgente, desesperada, dependente do Senhor, uma necessidade real nossa, Ele atende o nosso pedido. Ele atendeu o pedido desse oficial do rei aqui. O que nos falta, talvez, seja o diagnóstico correto de qual é o problema. Em que área nós precisamos desse milagre? Em que área nós precisamos da cura? Porque se nós clamarmos, e ele mesmo vai dizer isso em outro momento, se vocês pedirem em meu nome, será concedido. É claro que existe toda uma interpretação desse texto, né? Senão você vai pedir um carro novo, uma casa nova. Mas nós estamos falando de necessidades reais. O que a palavra está nos garantindo é que aquilo que você precisa, aquilo que você urgentemente clama diante do Senhor, Ele vai conceder. E o que nós precisamos, senão vida eterna? E o que nós precisamos, senão salvação um dia? Uma das aplicações desse texto para nós é que nós somos um menino. E que nós estamos morrendo. E que as palavras de Jesus,
e que a cura de Jesus, e que o milagre de Jesus é o que nós vamos celebrar amanhã. É a cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos dá vida. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, Ele nos faz nascer em novidade de vida. Porque nós sozinhos não conseguiríamos. Todos nós aqui pecamos todos os dias. A gente não consegue agradar a Deus sozinho. Jesus morre na cruz para pagar uma dívida, como um cordeiro. Depois de 3 dias ele ressuscita em novidade de vida, para nos chamar agora para uma novidade de vida também. Ele nos chama agora para viver de maneira diferente. Esse é um milagre que todo ser humano precisava. Todo mundo precisava desse milagre, em alguma altura. E Jesus realizou ele na cruz por nós. E agora nós temos que viver de maneira digna. E agora nós, como pecadores ainda, podemos clamar a Ele pelas nossas necessidades, sem achar que a gente está sendo interesseiro, sem achar que a gente está sendo caçador de milagres. Mas nós podemos clamar ao Senhor, aos pés de Jesus, como pessoas que precisam do seu poder, que precisam da sua presença. E eu sei que muitos aqui não se sentem assim, se sentem autossuficientes. Eu tiro 2 grandes aplicações para nós concluirmos aqui. A primeira é que, mesmo sendo pecadores, Deus supre nossas necessidades. Nossa fé deve estar fundamentada nessa expectativa. Hebreus capítulo 11, versículo 6, novamente o texto. Essa é a definição da nossa fé. Existe um Deus que morreu por nós e que é galardoador dos que o buscam. Abençoa aqueles que o clamam. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é a palavra do Senhor. Tudo que você precisar, tudo que você clamar de maneira urgente diante do Senhor, com fé, e for uma necessidade real, tenha certeza que Ele é poderoso para conceder aquilo que nós pedimos. Não lhe falta poder para te conceder aquilo que você tem pedido. Não lhe falta poder, não falta poder a Cristo. Talvez falte entendimento a nós para pedirmos as coisas certas, realmente. Mas alguns aqui nem têm pedido. E a segunda aplicação: a cruz de Cristo é o sinal definitivo de que precisamos para viver. Nós somos como filho do oficial e a cruz é o nosso milagre. Deus morreu para dar a vida a pecadores e isso também é uma demonstração de graça. Assim como Jesus curar logo após ele falar que eles só estavam buscando curas. Aquilo foi graça, mas ele morrer por pecadores foi graça também. Esse é o sinal de que todos nós precisamos. Amanhã nós vamos celebrar isso como igreja aqui. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus, que ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Se você tem encarado como aqueles conterrâneos de Jesus, você vai se perder. Se você tem encarado isso com muita familiaridade, você vai se perder e esfriar na sua fé. Isso tem que arder no nosso coração. Isso tem que nos fazer sentir amados, queridos pelo Senhor. Um sacrifício muito caro foi dado em nosso lugar, para pagar o preço da dívida, para arriscar a cédula que era contra nós. Nós nos tornamos, às vezes, amigos dessa ideia, muito familiarizados com toda a doutrina cristã e todas as pregações aqui da juventude, da igreja. Isso não pode ser normal para nós, no sentido de corriqueiro. Nós não podemos olhar para Jesus como um vizinho que cresceu com a gente. Nós não podemos olhar para Jesus como um conterrâneo qualquer que não é mais capaz de fazer nada. Porque aí nós perdemos a fé. Nós temos que lembrar o que esse oficial do rei aqui sabia. Nós temos que lembrar que aquele que está diante de nós todos os dias é capaz de reverter a nossa situação. Foi capaz de reverter a situação pior de todas, que era a condenação eterna. E ele é capaz ainda de realizar milagres, de curar o seu familiar doente de Covid. Ele é capaz de terminar com a Covid. Jesus é poderoso o suficiente para acabar com a pandemia. Nós não oramos mais por isso. Sabe por quê? Porque nós não cremos que Ele é realmente. Tudo isso é muito familiar. A religião é bem corriqueira, é bem comum, é bem rotineira. Nós não cremos que Jesus ainda converte pessoas. Primeiro, nós pregaríamos, se crêssemos. Segundo, nós intercederíamos.
E falta intercessores aqui na juventude, falta intercessores na igreja. Nós precisamos crer que Ele é capaz de nos salvar, que Ele já realizou o melhor milagre de todos. Morreu por nós, se fez fraco. Um Deus que é todo poderoso, se fez fraco por nós. Mas também nós temos que crer que Ele ouve nossas orações. Você não tem que buscar suprir suas necessidades em fonte nenhuma, a não ser no Senhor. Isso não é interesse, isso é honra. Nós honramos a Deus, diferente daqueles que eram da terra do profeta, lembra lá no início do versículo? Nós honramos a Deus quando nós buscamos nele suprir as nossas necessidades. Nós desonramos a Ele quando buscamos suprir nossas necessidades em outros lugares que não Ele. Isso é desonra ao Senhor. É você dizer, em outras palavras, que Ele não é capaz, ou não é suficiente. Isso se aplica à alegria. Se você tem se alegrado em coisas que estão contra a vontade do Senhor, longe da presença do Senhor, isso ofende a santidade de Deus, porque nós estamos diante do Deus que é todo-poderoso, que ainda vive. Nós vamos celebrar amanhã a sua vida. Ele ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e deixou o Espírito Santo conosco, para nos imputar a sua presença. Vamos orar. Feche os seus olhos.